Luz de LED piscando assim, mesmo depois de você ter trocado, venha comigo que eu vou te explicar como você faz para resolver esse problema de uma forma definitiva. Despertar o poder. Eu vou explicar para vocês aqui por que que a lâmpada de LED fica piscando, tá? Mas antes eu vou dizer o seguinte, quais são esses fatores que acontecem isso? Isso acontece, na maioria dos casos, porque as pessoas usam interruptor simples para acender a lâmpada no circuito de 220 volts, tá? Conforme eu vou explicar aqui de início, depois eu vou passando para vocês o que precisa ser feito para resolver. Então vamos lá. O nosso circuito com problema, ele é assim. Aqui nós temos um circuito 220 volts mais um neutro, tá? Então, o que acontece? Essa instalação, o circuito de iluminação é usado em 220. Então, as pessoas fazem isso, ó. Elas pegam aqui, ó, uma fase, tá? Uma das fases e jogam aqui no interruptor, tá? E aí, para o interruptor, vai um retorno para fechar um lado do circuito. E a outra fase, galera, o que acontece? Que aqui, ó, tá vendo? Fase, fase e neutro. Cada linha dessa aqui representa uma parte do circuito. A outra fase vem aqui, ó, e vai no outro lado da lâmpada. Então, quando você desliga a lâmpada aqui no interruptor, aqui ainda continua tendo uma fase direta. E isso pode ocasionar esse problema da lâmpada ficar piscando. Como é que eu resolvo isso? Você resolve da seguinte forma. Você substitui, vamos dizer que esse circuito aqui vai ser esse aqui, modificado. Para resolver esse problema da lâmpada piscar, você tem que usar aqui, ó, um interruptor paralelo. Paralelo não, desculpe aí, pessoal. Bipolar. Ele possui 4 parafusos, que é 2 de entrada de energia e 2 de saída para a lâmpada. O simples só possui dois parafusos, um para a entrada e outro para a saída. Então, aqui ó, já é diferente, pode ver que aqui tem 4 parafusos e aqui só tem 2. Esse bipolar, ele funciona assim, ele vai entrar um fase aqui, vou dar um exemplo para vocês, e o outro fase vai entrar aqui, certo? Então agora vai para a nossa lâmpada 2 retornos. Um retorno, 2 retornos. Então quando você teclar aqui para acender a lâmpada, vai mandar as 2 tensão para a lâmpada. Quando você teclar para desligar a lâmpada, já não vai ter tensão nenhuma, tá? Lembrando a vocês, no circuito, mesmo circuito 220, a diferença aqui está no interruptor simples, que desce uma fase e vai um retorno. E a outra fase vai direto na lâmpada. Por isso que, como tem uma tensão, às vezes a lâmpada fica piscando, tá? Isso é um dos grandes motivos que acontece isso. Então, para resolver esse problema, você precisa transformar esse circuito nesse circuito aqui. Então, em vez da fase e só uma fase no interruptor, nesse caso aqui vai 2 e vai 2 retornos, tá? Aí nesse caso aqui, quando desligou, você resolveu esse problema. Não vai ter mais lâmpada piscando porque não tem tensão nenhuma chegando na lâmpada quando você deixar a tecla desligada, tá? Aí vem o seguinte: qual outro método de solução para resolver? Se eu não quero trocar, por exemplo, pelo interruptor bipolar, tá? Eu não quero colocar interruptor bipolar. Eu não quero. Eu quero deixar o interruptor simples, mas quero resolver esse problema. Então você tem que fazer o seguinte: você tem que pegar esse fase aqui, ó, que está vindo direto na lâmpada aqui, tirar ele daqui, tá? Vamos dizer que esse aqui agora é esse. Tirar ele daqui e pegar aqui, ó, do neutro. Aí você vem aqui, ó, certo? E joga aqui. Pronto, do neutro. O neutro é direto na lâmpada. Agora, aqui, ó, você já tem aqui
continua mantendo o seu interruptor simples, certo? Que nele aqui agora, qualquer um, tanto faz você pegar dessa ou dessa fase, vou pegar essa aqui que está mais próxima, vamos dizer assim. Eu venho aqui, ó, jogo aqui e vai aqui, ó, um retorno. Pronto. Então, por que que não vai funcionar? Quando você teclar aqui para acender a lâmpada, normal. Quando você teclar aqui para desligar a lâmpada, por que que não vai ficar piscando? Porque o neutro não tem tensão, entendeu? Então a lâmpada não vai ter tensão nenhuma no momento que você desligar a lâmpada aqui. Esse circuito aqui, ele passa de 220 para 127 volts ou 110 volts, tá? 110 volts. Então o circuito que antes era 220, nesse caso aqui, ó, 220 volts. Esse aqui continua 220 volts, porém já alterado de simples para bipolar, para resolver esse problema e não precisar mexer na fiação, somente, pegar o... É isso aqui que eu expliquei. Você mexe na fiação para pegar o fase que já descia direto na lâmpada e joga no interruptor. Então aí você vai ter dois retornos, como eu expliquei para vocês. E já aqui, nesse caso aqui, ó, já é um circuito 110 volts, tá? Continua com o interruptor simples, porém não desce mais um fase direto para a lâmpada, desce sim um neutro direto para a lâmpada. E esse problema daqui pode ser resolvido tanto nesse sistema quanto nesse sistema aqui, tá? Coisa interessante, e se o circuito é 380 volts, tá? A sua lâmpada passa a ser 220. Então vamos dizer que esse circuito aqui agora, esse aqui que eu vou fazer agora, é 220 volts, beleza? Mas através do 380 com o neutro, tá bom? Esse aqui é muito difícil se usar em casa, residência, porque geralmente 380 volts é comércios, grandes comércios e indústria. Mas vou explicar para vocês que eu achei interessante passar essa informação para vocês. Nesse caso aqui, sua lâmpada precisa de 220, mas a sua tensão é 380 volts. Como é que eu faço isso aqui? Aqui você vem aqui, ó, interruptor simples, certo? Vai ser a mesma coisa do 110, gente, tá? Mas a diferença é que esse circuito aqui agora já não é 220, é 380. Essas fases aqui são 380, tá? Então esquece daqui para trás, ó, tá? Vou pôr a mão aqui para você esquecer daqui para trás, beleza? Então o nosso circuito aqui é 380. Aqui é o seguinte, ó, ele vem uma fase, tá? Uma fase direto no interruptor e um retorno na lâmpada, tá bom? Agora você já pega aqui de novo aqui, ó, do neutro, mesma coisinha, gente, do neutro aqui e joga direto na lâmpada. Esse circuito não vai ser 380 porque o circuito está sendo fechado entre um fase e um neutro. Então esse circuito vai ser 220 volts a sua lâmpada. Quando você teclar aqui, não vai ter energia quando você teclar para desligar, de maneira alguma na lâmpada, porque o retorno não tem, só vai ter fase aqui no retorno quando você bater a tecla para ligar aqui. E o neutro também não tem tensão. Então esse circuito aqui vai funcionar como se fosse circuito 110. A diferença é que ele vai ser 220 volts por causa de 380. Mas isso é um outro caso que eu já quis aproveitar aqui e explicar para vocês. Então quer resolver esse problema da lâmpada piscando? Faça esse método aqui ou esse método aqui, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, muito obrigado e valeu!